E aí, meu time? Olha só, hoje a gente vai falar sobre umas principais certificações que nós temos no mundo, o CFP, o Certified Financial Planner, que é uma certificação internacional com validação nacional. Ela não é internacional com validação internacional. Mas, Toro, qual que é a diferença? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Mas antes de qualquer coisa, o que eu queria? Eu queria te pedir para dar like no vídeo, se inscrever no canal e não perder nenhuma atualização que a gente vai estar te entregando aqui no nosso canal da Academia Rafael Toro. Mas, Toro, o que é esse tal de CFP que tu disse que é uma certificação internacional com validação nacional? É que é o seguinte, ó, o CFP ele é uma certificação que não é uma profissão, ele é um selo de qualidade, tipo o ISO 9001, tá? Você pode ser um bancário com o selo CFP, você pode ser um agente autônomo, o tal de assessor de investimentos com o selo CFP, você pode ser um contador, um advogado, você pode ser qualquer profissão com este selo. Mas o que faz esse selo na verdade? Esse selo, ele estuda 4 áreas do planejamento e 2 áreas de gestão. O que é esses conteúdos? O que são esses conteúdos? É o seguinte, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, ou seja, para atender uma pessoa e dizer para ela, olha só, a tua entrada de dinheiro, a tua saída, ou seja, o que você tem de renda e todos os teus custos, para a gente poder fazer com que uma pessoa ela seja saudável na sua parte de gestão financeira, mas também analisando os seus investimentos, a parte das suas dívidas, ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão se ela precisa tomar um crédito, qual tipo de crédito, uma tabela chamada Price ou saque no financiamento imobiliário. Então a gente vai estar trabalhando com planejamento financeiro, também chamado de gestão financeira. O segundo item de planejamento é a tal de planejamento de aposentadoria, né? Mas, Toro, eu preciso fazer o planejamento de aposentadoria, eu não posso deixar só na mão do Estado, do tal do INSS. Sabe o que significa INSS? Significa isso não será suficiente. Não é Instituto Nacional de Seguro Social, não é isso. É isso não será suficiente. Então a gente precisa planejar nossa aposentadoria. Então essa certificação vai te ajudar a isso. Vai ter um profissional que vai entender de planejamento financeiro e planejamento de aposentadoria. Mas ainda tem 2 áreas de planejamento. Uma outra é chamada de planejamento fiscal. O que é isso? É a gente entender a diferença entre uma evasão fiscal e de uma elisão fiscal. Elisão fiscal é quando a gente usa todos os mecanismos corretos para fazer o quê? Para pagar menos impostos, né? E a evasão é quando a gente comete um crime e a gente não quer ser preso, não quer ir para a jaula, né? Ver o sol quadrado, nada disso, né? Então a evasão fiscal, ela é o quê? Ela é um crime. A elisão fiscal são as maneiras corretas de a gente entender a nossa legislação para pagar menos tributos. E a 4ª área do planejamento se chama planejamento sucessório. Por quê? Porque não é se eu vier falecer, é quando eu vier falecer, porque todos nós vamos vir a falecer. E a ideia do planejamento sucessório é entender como que os bens que eu tenho ou de um certo cliente irão ser transmitidos aos seus herdeiros. E é muito melhor quando a gente planeja para pagar menos impostos, para evitar intrigas familiares e tudo mais. Então as 4 áreas do planejamento que essa certificação estuda e prepara o seu candidato, qual que são? Planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal e planejamento sucessório. Mas, Toro, tu ainda falou que são em 2 áreas de gestão. Sim, a gestão de ativos, né, que a gente vai falar sobre todos os investimentos que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, e também a gestão de risco, que é para fazer o quê? A proteção familiar. Então, o Certified Financial Planner, né, que é a certificação de planejamento financeiro, ela prepara o profissional a trabalhar com planejamento. É isso que faz essa certificação. E essa certificação, ela é regida aqui no Brasil pela associação chamada Planejar. No mundo, ela se chama Financial Planning Standing Board, o FPSB. Eles lá criaram, lá nos Estados Unidos, essa certificação e depois começou a esparramar para diversos países. E se eu quero estar no alto escalão atendendo clientes acima de 10 milhões de reais, essa é a certificação. Como eu te falei, o CFP em si, ela não é uma profissão, ela é um selo de qualidade. Então, dentro das instituições financeiras, nós temos o gerente, o private banker, que vai atender acima de 10 milhões de reais.
As associações, né, como por exemplo a Anbima, que ela tem outras certificações, ela tem no seu código de distribuição de produtos de investimentos, é um código para dizer quando a gente pode comercializar produtos. Ela diz, dentro do segmento private, o que precisa ter? 75% dos profissionais precisam ter o selo do CFP. Então, quando você está sendo atendido por esse cliente, por esse, na verdade, esse gerente, né, o que acontece? Ele tem esse selo, porque ele entende sobre isso, sobre as 4 áreas do planejamento e as 2 áreas de gestão. Então, dentro da nossa escadinha de profissão, a gente começa lá no mercado financeiro, se eu entro num banco de varejo, o que acontece? Eu passo na certificação CPA 10, depois eu quero atender o alta renda, eu vou para uma CPA 20, né? Mas qual que é o alta renda? É o Itaú Personalité, é o Santander Select, o Bradesco Prime, eu preciso da CPA 20. Depois eu atuo mais com investimentos, a CEA, uma certificação de especialista em investimentos da Anbima. Agora, para estar no private, atender clientes acima de 10 milhões de reais, as autorreguladoras, elas exigem que você tenha o selo do CFP. E Toro, como é que eu faço para conquistar esse selo, ter esse selo de distinção, esse selo de qualidade, o ISO 9001 do mercado financeiro? É o seguinte, você tem que se cadastrar lá, se registrar na Planejar para poder fazer uma prova. Essa prova acontece 3 vezes por ano, tá? Todo início de ano eles disponibilizam um edital para falar sobre essas 6 áreas, 4 de planejamento e 2 de gestão. E acredite, cada uma dessas áreas é uma prova. Sim, como é que funciona essa prova na verdade? É o seguinte, ó, você pode ser aprovado nela fazendo a prova que a gente chama de prova geral, que serão 140 questões e você precisa acertar 98, ou seja, 70% da prova. Mas não basta apenas acertar 98 questões ou mais. Você não pode tirar menos do que a gente disse de 50% por cada uma dessas provas. Mas as provas não têm o mesmo peso. Cada uma das provas tem um peso diferente. O total da prova, quando nós fazemos o exame geral, são 7 horas de prova. 4 horas de manhã e 3 horas de tarde. Por isso eu digo muito para as pessoas que não basta você ter conhecimento para ser aprovado nessa certificação. Você precisa de ter 3 coisas. Qual que é? Primeiro, conhecimento. Segundo, você saber usar o tempo na prova, que a gente chama de gestão do tempo, né? E o terceiro ponto é a parte psicológica, né? Por quê? Porque quando a gente está numa prova, né, a gente não pode tomar o nosso 7-1, né? Tomar 2 gols e depois desanda tudo, né? Não pode, então a gente precisa ter um psicológico muito forte. Por isso é que dentro da Academia Rafael Toro, a gente prepara os nossos alunos, que a gente teve o maior índice de aprovação em 2021, foram mais de 1.000 pessoas aprovadas em 2021, com mais de 50% dos aprovados em 2022 também, a gente prepara os nossos alunos nesses 3 pilares, no conhecimento, na parte mental, mas também na parte do gestão do tempo, né? A gente chama disso de quê? De CTA, né? Conhecimento, tempo e autocontrole. Só conhecimento, você não vai ser aprovado nessa prova. Você de repente pegar 1, 2, 3, 5 questões que você não sabe fazer em sequência e vem todo aquele pavor, vem todo aquele histórico que a gente tem, né? Meu Deus, eu estudei tanto, eu não vou passar. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar o mental, né? Pra gente fazer uma prova, né? De concurso público, essas provas mais longas, que podem ter uma transformação muito forte na nossa vida profissional. Então, galera, eu trouxe um resumão aqui dessa certificação CFP, que eu enxergo que a CPA 10 é um ensino fundamental, a CPA 20 é um ensino médio, a CEA como se fosse uma graduação, o CFP como se fosse um mestrado, um doutorado dentro do mercado financeiro, tá? Comparando certificações com uma carreira tradicional, né, dos nossos estudos, né? Se você tem mais interesse para saber sobre essa certificação, a gente vai deixar aqui o acesso ao nosso canal, para você não se esquecer de se inscrever no canal de novo, né, que eu já te avisei no início do vídeo, né? Mas para a gente ter todo o nosso suporte, né? Nós temos grupos gratuitos para a preparação do CFP, nós temos o que a gente chama de a Bíblia para o CFP, que são nossos simulados, que são atualizados, até para você entender como é que é mais ou menos o nível dessa prova que você vai encontrar se você for se candidatar a essa prova, os nossos livros também gratuitos e a gente também te prepara com um treinamento completo para você ser aprovado nessa certificação, mas também aprender tudo e botar todo esse conteúdo em prática. Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe ele para mais pessoas do mercado financeiro para entender como vai fazer para crescer, mas também, né, se você é um cliente, você saber com quem que você está sendo atendido, né? E o seguinte, deixa aqui nos seus comentários suas dúvidas, suas orientações, todas as suas sugestões para a gente poder trazer mais conteúdo rico para agregar na sua vida.